Seu professor de física provavelmente te ensinou que gravidade é uma força que puxa objetos para baixo. Ou se ele foi mais sofisticado, te falou que Einstein mostrou que gravidade não é uma força, mas sim a curvatura do espaço-tempo. Massas grandes dobram o espaço ao redor delas, e objetos seguem essas curvas. Geometria elegante, bonita, mas completamente não intuitiva. E deixa eu te contar algo. Não é assim que eu penso sobre gravidade. Eu descobri um jeito completamente diferente de entender gravidade. Um jeito que seu professor nunca te mostrou e que revela algo profundo sobre a natureza da realidade. Quando eu dei minhas palestras sobre gravitação em Caltech, em 1962 e 63, eu comecei com um experimento mental. Imagine que você é um cientista de Vênus. Vamos chamar você de venusiano. Você e seus colegas venusianos descobriram a mecânica quântica. Vocês entendem eletromagnetismo perfeitamente, desenvolveram a eletrodinâmica quântica. Vocês sabem tudo sobre forças nucleares, mas de repente, vocês descobrem que existe uma força muito fraca entre todas as massas. Não importa do que são feitas, elas se atraem. É uma força universal, sempre atrativa, que segue uma lei do inverso do quadrado da distância. Como vocês, os venusianos, abordariam isso? Bem, vocês já sabem como outras forças funcionam. Eletromagnetismo é mediado por fótons, partículas de spin, um sem massa. Vocês sabem que quando duas partículas carregadas interagem, elas fazem isso trocando fótons virtuais. Então vocês naturalmente perguntariam: existe uma partícula mediando essa nova força gravitacional? E que propriedades ela teria? Primeiro, a força segue uma lei do inverso do quadrado, igual ao eletromagnetismo. Isso significa que a partícula mediadora tem que ser sem massa, ou pelo menos ter massa tão pequena que ninguém detectou o desvio da lei do inverso do quadrado ainda. Então você tem uma partícula sem massa. Vamos chamá-la de graviton. Segundo, a força é sempre atrativa. Não existe antigravidade. No eletromagnetismo, você tem atração e repulsão, porque cargas podem ser positivas ou negativas, mas gravidade sempre atrai. Acontece que isso te diz algo crucial sobre o spin da partícula. Partículas de spin ímpar como o fóton produzem forças que podem ser atrativas ou repulsivas. Partículas de spin par só produzem forças de um tipo. Então o graviton tem que ter spin par. Terceiro, e aqui fica interessante, a gravidade é universal. Ela acopla a tudo que tem energia. Não importa se é matéria, radiação, campos, o que for. Se tem energia, sente gravidade. Isso sugere que o graviton acopla ao tensor de energia-momento, que é um tensor de segunda ordem. E acontece que só uma partícula de spin 2 pode fazer isso de maneira consistente. Partículas de spin 0 ou spin 4 não funcionam. Tem que ser spin 2, então baseado apenas em argumentos de consistência e nas propriedades observadas da gravidade, os venusianos concluiriam que a força gravitacional é mediada por uma partícula sem massa de spin 2. Agora vem a parte legal. Você pode escrever uma teoria quântica de campos para uma partícula sem massa de spin 2 no espaço-tempo plano de Minkowski, o espaço-tempo da relatividade especial, sem curvatura, sem geometria complicada, apenas uma teoria de campo quântico comum no espaço-tempo plano. Deixa eu te mostrar como isso funciona. O campo gravitacional pode ser representado por um tensor simétrico H mu nu. É uma pequena perturbação na métrica plana do espaço-tempo de Minkowski. Você escreve a lagrangiana mais simples possível para esse campo que seja invariante sob transformações de Lorentz. Marcus Fiers e Wolfgang Pauli fizeram isso em 1939. É chamada de lagrangiana de Fiers-Pauli. É quadrática no campo H mu nu, exatamente como a lagrangiana do eletromagnetismo é quadrática no campo do fóton. Até aqui tudo bem. Você tem uma teoria linear de partículas de spin 2 sem massa, mas agora você precisa acoplar essas partículas à matéria. E aqui começa a ficar interessante. Quando você tenta fazer isso da maneira mais óbvia, você encontra um problema de consistência. O tensor de energia-momento da matéria
não é conservado quando você liga a interação gravitacional. A equação de movimento da matéria é modificada pelas forças gravitacionais, e de repente a conservação de energia-momento que você tinha na teoria livre desaparece. Isso é um desastre. Sua teoria está quebrada. Mas existe uma saída. Você pode adicionar termos não lineares à lagrangiana gravitacional, termos que envolvem produtos de H-Munu consigo mesmo. Esses termos representam o fato de que o campo gravitacional carrega energia. Então, o campo gravitacional é fonte de si mesmo. Gravidade gravita. E quando você adiciona esses termos não lineares da maneira certa, a consistência é restaurada. E aqui está o pulo do gato. Quando você adiciona todos os termos não lineares necessários para manter a consistência, você não obtém apenas qualquer teoria. Você obtém exatamente a relatividade geral de Einstein. As equações de campo de Einstein caem naturalmente dessa exigência de autoconsistência. Você não precisa começar com ideias sobre curvatura do espaço-tempo. Você não precisa de geometria riemanniana. Você começa com uma teoria quântica de campo comum de partículas de spin 2, exige consistência, e Einstein sai do outro lado. Isso é absolutamente notável. Significa que a relatividade geral não é realmente sobre geometria. É sobre a física de partículas de spin 2 sem massa. A interpretação geométrica, toda aquela conversa bonita sobre curvatura e geodésicas, é apenas uma maneira de descrever o que está acontecendo. Mas a física fundamental é teoria quântica de campos. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona, para alguns exemplos concretos. Primeiro, considere a deflexão da luz por uma massa grande, como o Sol. Na visão geométrica de Einstein, você diz que o Sol curva o espaço-tempo ao redor dele, e a luz segue geodésicas nesse espaço-tempo curvo. Mas na minha abordagem, você diz que fótons e gravitons interagem. Quando um fóton passa perto do Sol, ele troca gravitons virtuais com os átomos no Sol, e isso muda a trajetória do fóton. Você pode calcular o ângulo de deflexão usando diagramas de Feynman comuns, e você obtém exatamente a mesma resposta que Einstein obteve. Segundo, considere o desvio gravitacional para o vermelho. Quando luz sobe num campo gravitacional, ela perde energia, sua frequência diminui. Na visão geométrica, você diz que tempo passa em taxas diferentes em diferentes alturas no campo gravitacional. Mas na minha abordagem, você pode pensar nisso como fótons perdendo energia ao interagir com o campo gravitacional enquanto se movem para cima. De novo, os cálculos dão a mesma resposta. Terceiro, o avanço do periélio de Mercúrio, o famoso teste da relatividade geral. A órbita de Mercúrio ao redor do Sol não fecha perfeitamente. Ela precessa lentamente. Einstein explicou isso com curvatura do espaço-tempo. Mas eu posso calcular isso usando correções não lineares nas interações graviton-matéria. Os termos cúbicos na lagrangiana, que representam interações de 3 gravitons ou autointerações do campo gravitacional, dão exatamente a correção certa. Então, todos os sucessos clássicos da relatividade geral podem ser reproduzidos nessa abordagem de teoria de campo quântico. Mas tem uma vantagem enorme. Nessa linguagem fica muito mais claro como pensar sobre efeitos quânticos da gravidade. Você pode calcular correções de loop, pode pensar sobre gravitons virtuais, pode usar todas as ferramentas poderosas da teoria quântica de campos que foram desenvolvidas para a eletrodinâmica quântica. Claro, tem um problema. Quando você tenta calcular correções de loop na gravidade quântica, você encontra infinitos que não podem ser absorvidos em renormalização. A gravidade quântica não é renormalizável da mesma maneira que QED é. Eu passei muito tempo tentando resolver isso, e não consegui. Ninguém conseguiu ainda. É um dos grandes problemas não resolvidos da física teórica. Mas deixa eu te contar algo que eu aprendi com tudo isso. O problema de renormalização aparece em energias muito altas, perto da escala de Planck, onde efeitos quânticos da gravidade se tornam fortes. Em todas as energias que a gente pode acessar experimentalmente, muito abaixo da escala de Planck, a teoria funciona perfeitamente bem. Você pode tratar gravidade como teoria quântica de campo efetiva, calcular correções de loop de ordem baixa e fazer previsões testáveis. E aqui está outra coisa importante. Essa maneira de pensar sobre
Gravidade como troca de gravitons não é apenas um truque matemático. Ondas gravitacionais que foram finalmente detectadas pelo LIGO em 2015 são literalmente ondas de gravitons. Quando duas estrelas de nêutrons orbitam uma ante outra e eventualmente colidem, elas emitem gravitons reais não virtuais. Esses gravitons viajam pelo espaço à velocidade da luz e podem ser detectados quando passam pela Terra. É tão real quanto fótons de luz. Agora, você pode estar pensando, se a relatividade geral pode ser derivada dessa maneira, por que Einstein não fez assim? Por que ele foi pela rota da geometria? A resposta é histórica. Einstein não tinha teoria quântica de campos. Ele estava trabalhando nos anos 10 e início dos anos 20, décadas antes da mecânica quântica e da teoria quântica de campos serem desenvolvidas. Ele tinha que usar as ferramentas que tinha, e essas ferramentas eram geometria riemanniana. E ele fez um trabalho brilhante com essas ferramentas. Mas agora que a gente tem teoria quântica de campos, a gente pode ver que existe uma maneira mais fundamental de pensar sobre gravidade. E essa maneira revela algo profundo. Gravidade não é fundamentalmente diferente de outras forças. É apenas outra teoria quântica de campos. A única coisa especial sobre ela é que a partícula mediadora tem spin 2 em vez de spin 1. E por causa disso, a teoria se torna não renormalizável em altas energias. Deixa eu te dar outro insight que vem dessa abordagem. Na eletrodinâmica, você tem invariância de gauge. Você pode mudar o potencial eletromagnético de certas maneiras sem mudar nada físico. Isso é crucial para a consistência da teoria. Na gravidade, você tem algo análogo chamado invariância de diffeomorfismo. Você pode mudar o sistema de coordenadas sem mudar nada físico. Na formulação geométrica padrão, isso parece ser uma propriedade especial e profunda do espaço-tempo, mas na minha abordagem de teoria, de campos, invariância de diffeomorfismo emerge automaticamente da invariância de Golgi da teoria de campos de spin 2. Não é algo que você coloca, é algo que sai, e isso te dá uma perspectiva completamente diferente sobre o que a invariância de diffeomorfismo realmente significa. Não é sobre geometria do espaço-tempo ser arbitrária, é sobre a estrutura de Golgi, da teoria de campos da gravidade. Aqui está mais uma coisa legal. Quando você pensa sobre gravidade como teoria quântica de campos, fica muito mais fácil ver como ela se relaciona com outras forças. Todas as outras forças conhecidas são teoria quântica de campos. Força eletromagnética é mediada por fótons de spin 1. Força nuclear fraca é mediada por bósons W e Z, também spin 1. Força nuclear forte é mediada por gluons, spin 1. E agora, gravidade é mediada por gravitons de spin 2. Todas são teoria quântica de campos. A única diferença é o spin da partícula mediadora. Isso sugere que talvez todas as forças possam ser unificadas numa estrutura comum. Essa é a ideia por trás de teorias de grande unificação e teoria das cordas. Na teoria das cordas, todas as partículas, incluindo o graviton, surgem como diferentes modos de vibração de cordas fundamentais. E nessa estrutura, os problemas de renormalização da gravidade quântica são resolvidos. Pelo menos em princípio. A gente ainda não tem uma teoria das cordas testável, mas a ideia é bonita. Então, o que seu professor nunca te ensinou sobre gravidade? Ele nunca te ensinou que você pode entender relatividade geral sem nunca falar sobre curvatura do espaço-tempo. Você pode derivá-la começando com a pergunta simples: que tipo de teoria quântica de campos você precisa para descrever uma força que é universal, sempre atrativa, e segue lei do inverso do quadrado? A resposta é uma teoria de partículas de spin 2 sem massa. E quando você constrói essa teoria e exige autoconsistência, Einstein cai naturalmente do céu. Essa foi a minha abordagem à gravitação. Não é a maneira tradicional de ensinar o assunto, e a maioria dos livros didáticos não usa essa abordagem. Mas eu acho que é profundamente esclarecedora. Ela mostra que gravidade não é algo mágico e especial que requer geometria exótica. É apenas física de partículas. E isso, para mim, é muito mais satisfatório do que começar com postulados sobre curvatura do espaço-tempo. Claro, a formulação geométrica tem suas vantagens. Ela é elegante, ela fornece intuição poderosa,
sobre certas situações, como buracos negros e cosmologia. Eu não estou dizendo que a gente deveria abandoná-la. Estou dizendo que existem maneiras diferentes de pensar sobre a mesma física, e cada uma dá insights diferentes. Para mim, a abordagem de teoria quântica de campos dá a compreensão mais profunda. E aqui está talvez a lição mais importante. Quando você aprende física, não aceite apenas a primeira formulação que te ensinam. Tente encontrar maneiras diferentes de pensar sobre os mesmos fenômenos. Às vezes, uma reformulação pode revelar estruturas escondidas, fazer conexões que não eram óbvias ou abrir novos caminhos para a exploração. Foi isso que eu tentei fazer com gravidade. Peguei a bela teoria geométrica de Einstein e reformulei ela como teoria quântica de campos. E nesse processo, aprendi coisas sobre gravidade que nunca teria visto de outra maneira. Então, da próxima vez que você pensar sobre gravidade, não pense apenas sobre massas curvando o espaço. Pense sobre gravitons, partículas de spin, dois voando entre objetos, mediando atração gravitacional. Pense sobre os diagramas de Feynman para processos gravitacionais. Pense sobre como autoconsistência força a teoria a ser não linear, como gravidade tem que gravitar. Essa é a maneira que seu professor nunca te ensinou, mas é a maneira que revela a verdadeira natureza física da gravitação. E é assim que eu penso sobre gravidade.